onde eu respeito o limite do outro, né? E esse respeito mútuo, né? Ele tem que seguir a minha autorreflexão, ele tem que seguir o que eu penso do outro. Então isso a gente chama de ética profissional, ou seja, a norma, a forma como eu me comporto perante uma empresa, né? Perante uma profissão. Então, para eu me comportar, para eu ter esses princípios éticos, obviamente que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um código de ética que vai nortear esses princípios. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que a ética, né, como é uma autorreflexão, né, eu vou me autorrefletir, né, eu penso no outro, né, digamos assim, isso faz com que na ética eu não venha a ter quem é subordinado ou quem é o subordinador. Então eu não tenho isso. Na ética, eu sei que cada profissão existe uma hierarquia, mas eticamente eu sei que nós somos iguais perante a lei. Ou seja, eu sou um ser isocômico, né? Então, essa igualdade perante a lei é que faz me refletir eticamente. Tudo bem? Então, quando eu vou agir, né, na ética, né, quando eu vou agir profissionalmente, eu sei que tem leis ali que elas são incumbíveis a mim respeitar e executar. Então, isso que envolve a ética profissional. Então, tudo aquilo que a gente comentou na aula passada, até mesmo o posicionamento que você tem que ter, né, no caso do sigilo profissional, a uma mulher que faz aborto, a uma criança, a um jovem, ao idoso, ou até mesmo uma mulher que sofre uma violência, né, em relação também à transfusão de sangue, tudo isso envolve os princípios éticos, né? Então, eu tenho que respeitar o outro, né? E isso envolve as leis e as diretrizes. Tudo bem, tranquilo? Beleza? Eu sei que é uma matéria um pouco cansativa, né? Principalmente vocês aí que são um pouco novos, né? Embora a turma ela tenha diversidade de faixa etária, mas geralmente quando a gente é muito novo, né? Estou dando o meu ponto de vista. A gente tem muita uma euforia, né? Uma excitação em querer ir, chegar no hospital, fazer os procedimentos, principalmente quando a gente observa e vê, né, relatos, séries, então a gente fica com muita essa euforia de querer ali e falar o termo vulgar, meter a mão na massa. Então a gente tem muita euforia. Quando a gente é novo, a gente tem sofrer bastante. Só que depois, conforme a gente vai crescendo, a gente observa que as coisas elas não são tão eufóricas assim. A gente vai observar que tem princípios éticos que vão envolver esse meu tratamento. Então a forma como eu cuido desse indivíduo, a forma como eu me posiciono, a forma como eu vou me posicionar perante aquela empresa, aquilo ali tem um princípio ético que vai me nortear. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso que a gente tem que saber. Vamos ver aqui, a Tawana ela já mandou uma pergunta. Professor, em relação aos acidentes que ocorrem dentro do hospital, é certo que os profissionais esconderem das famílias? Vamos lá. A pergunta que você me fez, eu vou jogar de contra você. É correto um familiar que sofra um acidente? Em primeiro lugar, acidente é uma coisa correta ou incorreta? Já joga essa pergunta para você. Terceiro lugar, se você acha que é incorreto, você concorda em esconder? Já faço logo essa pergunta para você. Hum? Veja bem, a sua função é defender alguém, aquele camarada se machuca. E você não conta o motivo pelo qual ele se machucou. Você está defendendo ele? Acho que não, né? Acho que não tem muita coerência. Não tem nada a ver. Os acidentes são coisas que a gente deve falar. Observe uma coisa: sigilo é diferente de acidente. Sigilo é uma coisa, ser sigiloso é completamente diferente de você ser acidentado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sigilo profissional são as informações que você colhe do paciente. Um acidente é algo imprevisto que acontece com o indivíduo e que faz com que aquele camarada tenha exposição à sua vida. Então são coisas completamente distintas. Tudo bem? Tranquilo? Todas as intercorrências que acontecem com o paciente, cabe a você, que no caso está cuidando daquele ser, o que? Relatar. Tudo bem? Tranquilo?
Aquilo ali não é um segredo. Segredo que se acidentou, né? Então não tem nexo. Tudo bem? Vamos ver aqui o que ela perguntou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É porque teve uma vez que a professora contou na sala que uma enfermeira aplicou cloreto de potássio na veia de uma criança. E acabou levando a mesma a óbito, mas não contaram à família. Até hoje ficou uma dúvida se o certo era contar. Vamos lá, tua dúvida é fácil de responder. KCl, cloreto de potássio. Aí você me responde rapidinho aí. É correto eu administrar cloreto de potássio em alguém? Repare que a minha pergunta foi uma pergunta vaga. Então, sem rodeio, é correto eu aplicar em alguém? Eu, técnico de enfermagem, é correto eu aplicar em alguém KCl na veia? Minha pergunta está uma pergunta vaga. Sim ou não? Só isso, só responde isso. Sim ou não? Não. Não. Lógico que não. Por quê? Porque você sabe para qualquer tipo de administração de medicamento tem que ter o quê? Um receituário. Então você já sabe a resposta, é errado. Se eu administro tal coisa e essa tal coisa ela mata alguém, eu defendo a vida da pessoa? Calma, uma pergunta de cada. Vamos primeiro falar sobre essa daqui. Hã? Se eu lesiono a vida de alguém, você repare que um erro meu, presta atenção aqui. Primeiro presta atenção, depois faz as perguntas. Presta atenção. Vamos lá. Então veja bem. Um erro meu, presta, todo mundo se liga aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui. Um erro meu, um erro medicamentoso, um erro medicamentoso faz com que eu venha levar a vida daquele camarada a óbito. Eu agir eticamente, isso não é ética. É isso que a gente tem que tirar isso que infelizmente está entranhado no nosso subconsciente. As pessoas acham que ética é o ser subordinado. Subordinação não é ética, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou agindo no princípio da ética, da minha ética profissional como professor. Como assim? Eu sou teu professor, você é meu aluno, mas você não é subordinado a mim ou muito menos a você. Se você reparar bem, eu respeito você, você me respeita. Eu respeito você como um ser, respeito a sua opinião como um indivíduo. Entretanto, a minha ética, qual é a minha função? É fazer com que vocês venham a ter o quê? O conhecimento sobre um determinado assunto. Então, eu estou agindo conforme a ética, minha ética profissional. Entende? É diferente de você ficar calado e omisso. Ser omisso não é você agir eticamente, não tem nada a ver. Se eu executo um tipo de medicamento e aquele medicamento ele leva o paciente à morte, e infelizmente eu cometi uma infração. Que infração é essa? Se todos têm direito à vida e eu acabo ali matando aquele indivíduo por algum erro que eu cometi, seja através de uma omissão, seja através de uma negligência, que omissão e negligência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Tem muita gente que fala que é igual e não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Omissão de negligência. Porque se fosse palavras iguais, só existiria apenas uma única palavra. Tem porque a gente criar palavras se tem o único conceito. Então veja, nessa situação não é nenhuma omissão, perdão, não é uma, pode até ser caracterizado omissão, negligência também. Mas nessa situação foi através ali de uma imprudência daquela mulher. Então, como ela encobriu aquele erro e aquela criança foi a óbito, ali, infelizmente, aquela pessoa cometeu um tipo de crime. Então, ali, as penalidades elas devem ser impostas àquele profissional, seja na parte administrativa, seja também na parte jurídica. Tudo bem? Tranquilo? Porque, veja, se sua função é cuidar de alguém e você mata aquele alguém, significa que você não cuidou. Concorda? Né? Então, são coisas completamente diferentes. Lógico, mesmo tendo sido por falta de atenção. Vamos supor que eu sou um policial, tenho um filho de 5 anos de idade. Meu filho tem 1,20 m e eu tenho uma mesa que tem 1,80 m. Eu deixei uma arma carregada. Meu filho vai, sobe na cadeira, pega a arma e dá um tiro na cabeça dele. Quem matou meu filho? Ele ou eu? Me responde. Quem matou meu filho? Ele ou eu? Ué, mas eu não matei ele, eu não peguei a arma e dei tiro na cabeça dele. Como então que foi a morte dele?
Foi por uma falta de atenção minha. Entende? Entende? Então essa é a questão. Tá legal? É isso que vocês têm que entender. Às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de aprender o seguinte: matar alguém é o que? Ah, eu vou lá e esfaqueio o cara, dou um tiro na cabeça do cara, eu matei alguém. Não tem nada a ver. São vários tipos de morte, né? Vários tipos de morte. Mas ali eu tenho a causa da morte. Então são vários tipos. Mesma coisa, eu mando alguém matar você, Deus livre guarde, né? Eu mando alguém matar uma pessoa. Quem é o operante do crime? Quem mata ou sou eu? Os dois. Eu que mandei. Então é a mesma coisa com o profissional. Ali não envolve a ética. Por isso que a gente tem que se atentar sobre isso aqui, ó. Veja bem a palavra, ó. O que é ética? Significa o quê? O meu modo de agir, a minha conduta. Como é que eu vou agir com essa conduta? Refletindo sobre as minhas próprias ações, que são norteadas por valores morais. Aí vamos lá, o que é uma moral? São os meus costumes. É isso que é moral. Então, ó, a gente tem que entender perfeitamente sobre essa parte de ética e moral. Tudo bem? Tranquilo? A gente tem que ter essa distinção. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Fala comigo, Tawane. Perfeitamente. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Deveria ter sido contado. Professor, Oi. professor, um exemplo. Tipo assim, uma pessoa que eu conheço foi no hospital e ela tá com uma doença contagiosa, mas ela pede sigilo. Uhum. Eu tenho que contar, não tem? Veja bem, existem doenças que elas são doenças de notificação compulsória. Isso quem determina é a lei. Doenças de notificação compulsória são doenças que, independentemente da situação, elas devem ser contadas, tá? Então, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o sigilo profissional, eu tenho exceções, né? Então, eu sempre falei isso no início da aula para vocês, desde quando a gente começou política de saúde. Nenhuma lei é soberana. Toda lei tem uma exceção. Toda e qualquer lei existem exceções, inclusive o direito à vida. A única exceção que eu posso interromper a vida é no caso ali de aborto por estupro, quando a mulher ela não tem um tratamento adequado, quando não tem outro tipo de salvar a vida da mulher, então o aborto pode se fazer. E no caso de feto anencefalo, então o direito à vida, a exceção só esses três. Fora isso, é crime. Fora isso, é crime. Né? Esses três tipos de aborto, eles também são chamados de aborto legal. Né? A palavra legal não é porque é legal, não é maneiro, não. Legal vem de legalizado. Né? Então, às vezes até eu mesmo tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes quando eu vou falar para o aluno aborto legal, o camarada está falando, aí lá, professor é a favor do aborto, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Aborto legal é aborto legalizado, né? Legal é de ser legalizado, né? De ser, no caso, a justiça, a lei é a favor nessas situações, por isso tem esse nome, tá? Então ali é uma exceção, certo? Nessas situações, né, quando eu tenho uma doença de notificação compulsória, eu sou obrigado a quebrar esse sigilo, ou seja, eu sou obrigado a notificar o caso daquela doença. Vejamos um exemplo aqui, coronavírus, né, ou Covid-19. O paciente ele chega com Covid-19 em uma instituição onde não tem paciente com Covid-19. Você acha que eu tenho que comunicar isso ou não? Lógico que eu tenho que comunicar. Por quê? Porque é uma doença que tem um grande poder de contágio, é uma pandemia, né? E infelizmente ali o que pode acontecer com os pacientes, com os profissionais? Eles podem se contaminar, colocando a sua vida em perigo. Então, em situações onde eu coloco minha vida em perigo, o sigilo ele tem que ser quebrado. Tá legal? Quais são as doenças de notificação compulsória? O que é uma doença de notificação compulsória? Doenças de notificação compulsória são doenças que elas deverão ser relatadas, tá, através de um documento. Esse documento ele tem valor jurídico, aonde observa as doenças que têm um grande poder de contágio e de contaminação. Essa notificação ela tem que ser feita para justamente as políticas sanitárias elas possam interferir naquele local, naquele bairro, a fim de prevenir ou remediar tal doença. Quais são as doenças que a gente tem? Tuberculose, malária, dengue, meningite, difteria, leishmaniose, doença de Chagas, Covid-19, são doenças de notificação compulsória. Inclusive, um caso que não é doença, de notificação compulsória é a violência contra a mulher, que inclusive eu falei na segunda-feira para vocês. Tá legal, Stephanie? Beleza?
Beleza, professor, entendi. Deu para entender mesmo? Sim, deu, professor. Tá? É isso que a gente tem que entender. É porque a gente, quando eu falo a gente, eu não estou falando a gente, turma, não. É porque como a gente é ensinado pra gente que ética é eu ficar omisso, eu ficar calado, né? Por exemplo, alguém me desrespeita no meu trabalho, então eu fico calado porque eu estou agindo eticamente. Não, você não está agindo eticamente. Em primeiro lugar, se alguém te desrespeita no trabalho e você aceita, né? Você supõe que você é cúmplice a isso. Se alguém maltrata você e você sorri, algo estranho acontece com você. Segundo lugar, se aquilo ali acontece, significa que aquela empresa ali onde você trabalha não é muito boa de organização. Terceiro lugar, esse camarada que ele está agindo dessa forma, ele está agindo contra a ética profissional, principalmente a dele. Então são coisas que elas são completamente distintas, por isso que eu volto a falar. O que é o que é o profissional ou o indivíduo agir eticamente? É eu saber respeitar o princípio do outro. E isso é nós agirmos eticamente. Então a ética é justamente o meu comportamento que vai influenciar, perdão, o meu comportamento perante uma sociedade. Mas como então eu devo me comportar perante um coletivo? Opa, eu vou me comportar eu vou me comportar perante uma coletividade a partir do momento que eu vou respeitar o limite do outro. Então, um respeitando o limite do outro, conseguimos viver harmonicamente em sociedade. Logicamente que eu tenho que ter leis, eu tenho que ter medidas que elas vão garantir essa harmonia coletiva, onde nós temos as leis, onde nós temos os protocolos, no caso da profissão, os códigos de éticas. Para quê? Para que eles venham nortear esses princípios. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá dando para entender agora? Tá ficando mais fácil ou não? Tudo bem. Tawane, não morre tão cedo. E aí, tá dando para entender? Tawane, tá de boa? Legal, então é isso que a gente tem que entender. Para ficar mais fácil para a gente entender, vamos embora lá. Isso aqui eu falei. Então, ó, por compreensão final, vou ler aqui, eu vou resumir. Um comportamento moral, o que é comportamento moral? Meu comportamento, minha personalidade. O modo como eu me comporto, o modo como eu me comporto, o modo como eu penso em uma determinada coisa, isso é a minha personalidade. E não tem nada a ver de personalidade forte. As pessoas confundem muitas coisas. Ah, minha personalidade é muito forte. Por quê? Porque eu brigo. Não tem nada a ver, né? Então, comportamento moral é o meu comportamento como indivíduo. Ele vai ser baseado através do quê? De normas e condutas que foram instituídas por uma sociedade. Essa sociedade ela vai ser o quê? Uma sociedade familiar, uma sociedade ali na qual um ambiente onde eu estou inserido. Então isso é influenciado no meu aspecto moral. E com certeza por uma certa cultura. Por isso que a gente é chamado de indivíduo, porque cada um tem a sua própria individualidade. Tudo bem? Entretanto, por mais que nós temos uma individualidade, eu tenho que refletir em determinada, eu tenho que fazer uma autorreflexão. Para quê? Para eu justamente saber como eu devo me comportar em um determinado assunto, que vai envolver muito além da minha personalidade, mas sim vai abranger a todos. Então é isso que a ética ela vai envolver. Por quê? Porque ela indica como o homem deve conviver em sociedade, como deve se comportar em relação ao outro, a partir da reflexão sobre os seus atos, se são morais ou se são imorais. Tudo bem? Tranquilo? E como isso acontece no trabalho? Agir com moralidade e ética no trabalho é seguir certos padrões, valores determinados pela própria organização, assim como também pela sociedade. A maioria das profissões e instituições possui seus próprios códigos de ética, cujos princípios e valores estão neles inseridos para que o trabalho tenha o melhor andamento possível com harmonia e qualidade. Então é isso que a gente está falando sobre moral e ética. É justamente eu saber conviver nisso, viver de uma forma harmônica, sabendo que, volto a repetir, que no ambiente de trabalho eu tenho as hierarquias, mas hierarquias elas são criadas não para que um venha a ser
submissa ao outro, que subordinação é diferente de submissão. São palavras completamente distintas. Você é submisso é diferente de você é subordinado. São palavras distintas. Existem hierarquias nos trabalhos, as hierarquias elas são estipuladas para justamente dar atribuições específicas para cada um. Mas quando eu sou esse indivíduo ético, eu sei que embora tenha minhas hierarquias, para eu ter minhas especificidades, eu sei que o outro é meu semelhante. Eu sei que o outro, pela lei, tem os mesmos direitos que o meu. Então a ética, ela vai justamente se envolver nisso. Por isso que o nosso código, ele vai sempre estar de acordo com as leis atuais do Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? É difícil? Não é difícil não. É tranquilo, pô. A gente que enrola muito para pensar, mas é tranquilo. Né? Vamos ver o que o pessoal perguntou aqui. Professor, você parece até que tá pregando. Opa, que isso, rapaz? Né? Débora falou que não é não. Ah, tá, não é difícil não. Não é não, pô. Gente que fica enrolando muito aí. Né? Dá um nó em pego d'água. Às vezes é um assunto, a resposta é simples, a gente fica enrolando para dar. Né? Então é isso que a gente vai falar. Pois bem, né? Aqui eu justamente falei. E aqui é onde eu quero falar sobre o nosso código de ética. Então veja bem, o nosso código de ética, ele se deu através de uma resolução do COFEN. Né? O que é uma resolução? Preste atenção aqui. Resolução é um documento jurídico, tá? Na qual um órgão, na qual um departamento, ele cria uma determinada ação, tá? Ele é um documento onde diz o que um órgão está criando, nesse caso, o Código de Ética, pelo órgão que foi o COFEN, que é o Conselho Federal, tá? De Enfermagem. Tudo bem? Aqui está o número dessa resolução e aqui está o ano na qual foi criado. Tudo bem? O que você tem que entender como aluno? Leva isso para a vida de vocês. Resolução, como eu falei, é um documento que explica uma determinada ação de um órgão. Então, isso é uma resolução. Mas o que você deve saber e entender é que toda resolução, ela obrigatoriamente deve seguir uma hierarquia, que nós chamamos de hierarquia das leis. Né? O que significa isso, hierarquia das leis? Né? Na área jurídica, tá? Na área jurídica, tudo bem? Existe uma pirâmide, que eu já falei para vocês, que nós chamamos de pirâmide de Kelsen. Né? O que significa? O que é a pirâmide de Kelsen? A pirâmide de Kelsen é justamente para a gente falar sobre as hierarquias das leis. Então ali fala sobre quem se encontra acima da outra. Então veja aqui essa pirâmide aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, de uma maneira bem rápida, fácil e objetiva. Deixa eu aparecer. Beleza, tá abriu aqui para vocês. Então, olha só, eu tenho uma pirâmide aqui, tá? Do maior para o menor, no ápice aqui. A gente tem a Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, ela vai justamente falar sobre a dignidade humana, ela vai falar sobre a atribuição do Estado, do município, ou melhor, da União, e ela fala que a União ela tem que defender todos os princípios que norteiam a dignidade humana do indivíduo. Então, ela diz que o Estado ele tem que garantir isso, né? Aqui eu tenho leis complementares, aqui eu tenho leis ordinárias, aqui eu tenho medidas provisórias e lei delegados, e por último eu tenho uma resolução. Então, o que eu estou querendo falar com você? Eu estou querendo dizer que toda resolução, para ela ser aprovada, ela deve o que? Ela deve observar as leis que se encontram acima dela. E não somente observar. Quando eu falo observar, não é o ato de ver, mas sim o que? Mas sim de executar, de obedecer às leis que se encontram acima dela. Então, toda resolução, ela se encontra inferiormente a outras leis. Ou seja, eu tenho uma resolução, eu criei tal coisa, mas aquela tal coisa, ela só pode de fato ser feita a partir do momento que ela se encontra o quê? A favor das leis que estão sendo executadas no país.
Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tô conseguindo entender, pessoal? Vocês estão achando que eu tô falando difícil? Professor, eu não entendi essa última parte. Qual a última parte? Essa que o senhor estava falando aí da pirâmide. Vamos lá. Foi a Ana Clara que fez a pergunta, não foi? Bom, vocês vão entender o Isso. seguinte. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é porque quando a gente está assim aprendendo as coisas agora, a gente fica com muita dúvida. Porque na nossa cabeça, até mesmo na minha antigamente, a gente falava que todo documento que tem um número e uma barra é lei, né? Tudo aquilo que é aprovado é lei, e não tem nada a ver. O que é uma lei? Né? A lei é lei. Não, lei tem uma definição. A lei é um documento jurídico, tudo bem? Na qual ela é feita através de um indivíduo que nós chamamos de legislador. Legislador é o indivíduo na qual faz as leis. As leis, para serem feitas, elas devem ter por princípio que elas só poderão ser criadas a partir do momento que elas consultam outras leis e principalmente a Constituição Brasileira, que no caso é a nossa Carta Magna, ok? Tudo bem? Essa lei que foi feita por um legislador e esse camarada, para criar essa lei, teve que observar as outras, essa lei ela é aprovada por um quantitativo de deputados, seja através da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dando exemplo, ou através ali da Câmara do Senado, através de deputados ali federais. Então eles vão aprovar essa lei para depois ela ser implantada. Então isso é uma lei. Então o que é uma resolução? A resolução é um documento jurídico. Por que ela é um documento jurídico? Porque ela tem valor jurídico, aonde essa resolução ela vai explicar uma ação de um determinado órgão. Professor, diga. Explica mais fácil aí para eu entender. Vamos embora. Vamos supor que tem uma lei na qual ela determina, ou melhor, ela tem, tá? Ela determina que dos 17 aos 21 anos, o cinema, ele será, o indivíduo ele vai pagar meia. Até os 21 anos de idade, o indivíduo ele vai pagar meia. E os estudantes também vão pagar meia, tá? Só que o que acontece? O cinema ele vai diz o seguinte, ele cria uma resolução, tudo bem? Estando a favor com a lei, na qual ele fala o seguinte: de tantos anos até os 21 anos, e estudantes vão pagar meia, a partir do momento que ambos apresentem o quê? Uma identificação, comprovando a sua faixa etária e comprovando que ele é estudante. Então você repara que eu tenho uma empresa que ela trouxe um documento jurídico que está a favor da lei, mas ela especifica aquela ação daquela lei. Tudo bem? Deu para mim entender? Então, ou seja, eu estou criando uma regra, mas aquela regra para ser criada, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser fundamentada na lei. Eu não posso criar regra da minha cabeça, porque senão não é uma coisa democrática, né? Ela se torna imperialista. Deu para entender agora? Deu. Tem certeza? Sim, agora deu para entender mais ou menos. Sim, deu para entender. Entendeu? Porque o que acontece? O Conselho Federal de Enfermagem, ele não criou aquele código falando o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, porque ele criou, não é porque ele quer. Não, nem isso. Se ele vai, abre aspas, se ele vai imputar, entre aspas, que você venha executar alguma ação, seja um direito seu ou um dever seu, ou até mesmo uma proibição, esse conjunto de direitos, deveres e proibições, eles têm que estar de acordo com as leis brasileiras e principalmente com a Constituição brasileira. Eu não posso criar algo do nada. Se eu vou criar algum regimento, né, que no caso é uma resolução, você primeiramente tem que saber que ela tem que ser aprovada para depois ela ser efetivada, tá? E antes desses dois, ela deve ser o quê? Ela deve ser, antes de ser feita, ter uma consultoria. Então isso é extremamente interessante. Só a nível de conhecimento, tá? Isso não vai cair em prova, mas a nível de conhecimento, o nosso código de ética ele teve que ser aprovado pela Ordem dos Advogados Brasileiros, também chamado de OAB, tá? E depois ela foi aprovada ali pelo Supremo Tribunal Federal. Então você observa que as coisas elas são bem regidas, né? Para que depois eu e você possa ali executar. Tá legal? Tranquilo? Mas o professor, diga-me, vamos supor que
eu quero fazer tudo conforme manda o nosso código de ética. Ok. E, infelizmente, o meu coordenador ou o meu patrão, né, ele impede com que eu execute aquilo que está determinado pelo código de ética. O que, que eu tenho que fazer? Simples, fácil e objetivo a sua resposta. O que, que você tem que fazer? Você pode denunciar aquela empresa. Por quê? Porque aquela empresa ela não está agindo com os padrões éticos. Tudo bem? Tranquilo? Ela está fazendo um empecilho à sua ação. Qual é a ação do profissional de enfermagem? Não é justamente oferecer o cuidado ao paciente? Quando eu cuido de alguém, eu preservo o que? A vida dele. Então você está de acordo com o que manda a Constituição, o princípio da dignidade humana, o direito à vida. E o direito à vida, ele está intimamente ligado com o direito à saúde. Então, quando você zela pela saúde de alguém, você oferta a vida a ele. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Tô entendendo? Tá mais fácil hoje, não tá? Tá mais light, não tá? Ou não? O Naka falou que sim, sim, sim. Beleza. Né? Então, é justamente isso que o código de ética ele tá falando pra gente. Tá legal? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo com a explicação que eu falei? Tirar dúvida ou complementar? Teu momento é agora. Ninguém? Gente, mesmo se você não quiser falar, fala. Não, professor, tá de boa. Pra eu não ficar aqui igual taxa aqui esperando vocês falar alguma coisa. Não ficar assim com essa cara de paisagem assim, ó. Né? Meio abobalhado. Beleza, beleza. Deixa eu só fazer uma pergunta assim, boba. Pode falar. Essa denúncia que é feita, ela é feita de forma anônima? Como assim? Do profissional? É, do profissional. Se o profissional quiser denunciar a empresa. O que que acontece? Vamos lá. Quando a empresa, né, ela não cumpre ali com os regimentos, né? Por exemplo, vamos supor que essa empresa ela trabalha pela consolidação das leis trabalhistas, por CLT, né? Ela é obrigada a seguir as normas, né, das leis trabalhistas. Então, o que cabe ali ao profissional? O nosso código de ética, ele diz que a empresa, eu vou mostrar para gente, ele diz que a empresa ela deve assegurar. O que é assegurar? Zelar. Ela deve zelar pela integridade do trabalhador, ou seja, no caso do profissional de enfermagem. Esse direito que o profissional tem está estabelecido com a lei trabalhista, porque a lei trabalhista ela diz que a empresa ela deve oferecer segurança para o seu trabalhador. Então você repara que tem que estar de acordo. Então o que o profissional ele faz? Ele faz ali um relato, ele relata ali o ocorrido, né? Existe um livro, Thaisa, que cada setor do hospital tem. A gente chama de livro de ordem e ocorrências. Então você faz ali um relato. Por que eu tenho que fazer um relato? Porque veja, o ocorrido foi de contra você. Quando eu faço a denúncia anônima, eu estou denunciando algo, a alguém, mas não a mim. Então, como o ocorrido foi a mim, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser o relator daquele comunicado. Tudo bem? Então, eu tenho que escrever naquele papel e aí depois eu vou até ao Conselho Regional de Enfermagem, comunico a ação, cabe ali o Conselho Regional fazer a apuração, isso de parte administrativa. Na parte jurídica, eu vou até ali as leis trabalhistas. Tudo bem? Tranquilo? Ah, entendi. Tranquilo. Tá legal? Agora, pegando a tua deixa na pergunta, outra coisa também interessante. Qualquer situação, tá, na qual você venha a ser menosprezado, ridicularizado dentro do seu local de trabalho, seja por um paciente ou por algum profissional, você pode obter um documento que a gente chama de agravo público, tá? O que é o agravo público? Presta bastante atenção nisso. O agravo público, o agravo público é um documento jurídico que esse documento ele fala o seguinte: quando um profissional, tá, ele é exposto a toda essa situação,
a gente pode justamente... O que, Tayane? Tá, a Tayane quer que eu repita que cortou aqui para ela. Ó, tá ouvindo agora? Beleza, então presta atenção aqui. Eu tava falando com a Thaís foi o seguinte, ó. Eu pegando aqui a deixa na pergunta dela. Eu tô falando o seguinte. Existe um documento que a gente chama de agravo público, é o nome dele, tá? O que é agravo público? Toda ridicularização, tá? Que você sofre durante o seu ato de trabalho, existe esse documento que ele vai justamente te resguardar, tá? A gente chama de agravo público. Então, o que acontece? Ele é um documento na qual eu posso obter através do meu Conselho Regional de Enfermagem e o meu Corém, ele vai justamente fazer uma avaliação naquele local para justamente o ocorrido. E o meu Corém, ele vai o quê? Ele vai me representar juridicamente. Porque nesse momento, você não está ali como Taiwane, como Thaísa, como Tobias. Você está como um profissional de enfermagem e cabe o conselho, tá? Responder por você. Tudo bem? Então a gente chama de agravo público. Olha só, isso é uma coisa muito interessante que você tem que saber, né? Quando eu falo você, eu estou falando vocês. A gente tem muito esse negócio que o paciente ele é meu cliente, eu tenho que tratar bem meu paciente, né? A gente tem toda, né? Tem toda aquela harmonia em cima do paciente. Só que existe um pequeno detalhe que vocês têm que saber, tá? Que detalhe é esse? Embora eu sou o profissional que cuida do paciente, esse paciente que ele está tendo dever, ele não pode ir de contra a minha pessoa. Como assim, professor? Se você cuida de alguém, esse alguém não lhe dá o direito desse alguém querer te menosprezar. Não lhe dá esse direito. Então, quando acontece tal situação, você pode pegar esse documento. São situações que, tipo assim, você é fulano de tal, eu pago você. Isso não existe, tá? Até porque não tem cabimento. Entende? Se ali é para todos, então não existe uma igualdade, né? Existe uma desigualdade aí. Então a gente chama de agravo público. O profissional ele pode fazer isso sem problema nenhum. Lembra, não entrando muito em detalhes aqui, porque senão a gente vai ficar discutindo sobre reportagem e não vem aqui a ocasião. Mas eu só vou pegar esse exemplo para facilitar ainda mais o entendimento, para ficar melhor a minha explicação. Lembra de uma situação que uma técnica de enfermagem ela foi dar um medicamento a um paciente, esse paciente ele era médico? Inclusive essa técnica de enfermagem foi até no programa da Fátima Bernardes, e aquele camarada ele começou a ridicularizar aquela profissional. Ela estava durante seu exercício, ela estava trabalhando, e ali aquele indivíduo, né, ele começou a ridicularizar a profissional. O que aconteceu? Aquele vídeo ali viralizou, o Conselho Regional foi notificado, teve conhecimento, ela obteve esse documento de agravo público, e ali foi o quê? Aquele indivíduo ele foi processado. Então o Corém representou aquela menina, processou aquele profissional e ainda mais, olha o erro desse cara, ele ainda se comunicou como se fosse médico. Então ele se comunicou como se fosse um profissional, independentemente se ele fosse médico ou qualquer tipo. Se esse camarada está representando uma profissão, aquela profissão tem que dar penalidades administrativas a ele. Por quê? Porque as profissões elas têm que agir eticamente, não existe profissão soberana, tudo bem? Isso não existe, cada uma com a sua atribuição. Então são situações que a gente tem que entender que vale para os dois, tudo bem? Uma via de mão dupla. Eu faço aquilo que está estabelecido em lei, eu tenho que cuidar do meu paciente, mas o mesmo também tem que me respeitar, não somente como profissional, mas sabendo que ele, por mais que ele vai usufruir dos direitos perante a lei, ele também, como cidadão, ele deve cumpri-la. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então não caia nessa historinha que é o meu paciente, ele briga comigo, ele me xinga, ele me bate, que tá tudo ótimo, que eu estou agindo eticamente. Isso é historinha para boi dormir, não tem nada a ver. Tudo bem? Tranquilo? Se você ouviu isso, me desculpa, mas você está ouvindo de forma errada. Tá legal? Tranquilo? Até porque, vejamos, você sai da sua casa, toma banho, se arruma e chega lá para você ser humilhado? Como assim? Né? Cadê os anos de estudo que você teve? Então, isso não tem explicativa nenhuma. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tô entendendo o que eu tô falando? Tá matando a dúvida? Tá de buenas? Beleza. Show de bola.
Thaísa, tua dúvida aí, eu até complementei. Deu para tirar? Deu sim, professor. Tá legal. Quer falar mais outra coisa ou tá de boa? Não, só isso mesmo, obrigada. Tá legal. Tirando a Thaísa, tem mais outro alguém que quer falar alguma coisa? Pode perguntar, tá? Aqui, tua dúvida é bom também até que me orienta aqui na explicação. Ninguém? Larissa gosta muito de falar. Larissa, tem alguma coisa para falar? Hoje eu tô quietinha, professor. Tá legal. Hoje eu Stephanie, tô quieta. tá bom. Stephanie, quer falar alguma coisa? Tenho não, professor. Tem não? Oh, meu Deus, só vive dormindo, Stephanie, acorda. São 3 horas já. Já tomou café? Já até almocei, professor. É, por isso você tá com sono. Deixa eu ver aqui. Ana Clara, como é que tá aí? Tá tranquila? O restante da turma. Eu falo vocês aqui porque são os nomes que estão aparecendo na minha tela. Eu tenho que abrir Tá aqui. tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. João, Kelly, Jéssica Nascimento, Débora, Cristiane falou que tá tudo bem. Camille, tudo bom, Camille? Como é que você tá? Tá de boa? Maria, Pamela Rezende, Ruama, tá todo mundo tranquilo? Então tá bom. Né? Tá tranquilo, professor. Yuri, você tá tranquilo? Tá de boa? Ok. Então vamos embora. Bom, dando prosseguimento aqui ao que eu queria falar com vocês. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui mesmo se vocês entenderam. Peraí. Não, peraí, volta pra cá. Calma aí. Faz um exercício aqui comigo aqui, bem rápido aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Inclusive, até um exercício lá da 9, tá? É uma lei que ela vai falar justamente contra a violência contra a mulher. Não, melhor, ela fala, né? A respeito da violência contra a mulher. Essa lei, se você quiser copiar, tá aparecendo aqui para mim, é a lei 13.931. Ela foi criada no dia 10 de dezembro de 2019, né? Sendo que demorou 90 dias para ser implantada. Então, ela começou a ser de fato executada no ano de 2020, tá? O ano agora que está terminando. Essa lei, ela altera a lei de 2003. A lei de 2003 é a lei 10.778 de 2003, na qual dizia que antes de eu fazer a denúncia, né, eu, no caso profissional, né, eu deveria comunicar aquela mulher antecipadamente, antes de fazer a notificação compulsória, tá? Antes de eu notificar. Atualmente a gente não faz mais isso. Atualmente, independentemente do consentimento prévio ou não da mulher, eu vou fazer justamente a notificação, tá? E houve alteração pelo fato de acharem que as mulheres elas retiravam as queixas, elas não deixavam que a denúncia ela desse prosseguimento, porque elas tinham medo de serem depois repudiadas pelos seus cônjuges, certo? Então, para evitar a questão do feminicídio, para evitar a respeito da violência, hoje em dia a gente dá esse prosseguimento, independentemente se a mulher queira ou não. Isso é uma lei atual, uma lei de 2019, tá? Mais uma vez, é a lei 10.000 não, desculpa, é a lei 13.931 de 2019, é uma lei federal, tudo bem, tranquilo? E ele cabe ali nas entidades de saúde, seja pública ou privada, no momento na qual é diagnosticado a violência contra a mulher, lembrando que violência contra a mulher não é apenas o simples ato de agredir aquela mulher fisicamente, mas a violência contra a mulher é desde a violência sexual, física, psicológica e verbal. Então isso eu deixo bem claro a vocês, tá? Ali a denúncia ela pode ser feita assim, tudo bem? Tranquilo? Sem ter o prévio conhecimento daquela mulher. Tá legal? A mesma coisa também acontece antigamente quando a mulher tinha ali os maus tratos, ela ia até a delegacia, prestava queixa contra o marido, logo depois ela retirava a queixa. Hoje em dia não tem mais isso não. Feito ali a queixa ela permanece. Inclusive, isso se torna pior para o estudante do direito ou advogado já formado,
né? Que no caso tem que fazer ali a prova da OAB, que só é advogado quem passa na prova. Antes disso é bacharelado em Direito. Então, esse camarada ele perde o direito de exercer a sua profissão. Então, você vê como as coisas elas estão sendo bem impostas a nós. Tá legal? Tranquilo? Então, nessa situação não pode. Então, a única alternativa aqui mais decente, né, para a gente seria o quê? É a letra A. Por quê? É obrigatória a comunicação externa para órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização. Em que casos? Nos casos previstos contra criança, adolescente e idoso, pessoas incapacitadas ou sem condição de firmar o consentimento. Quando ele fala que a violência é no caso de criança, adolescente, idoso, né, e pessoas incapacitadas, aqui ele está falando para a gente o quê? De pessoas que elas são vulneráveis. O que é uma pessoa vulnerável? Né? O que é o princípio da vulnerabilidade? É uma pessoa que ela não consegue ter uma reação contra a situação que está ali, infelizmente, ferindo a sua integridade, seja física ou seja psicológica. Tudo bem? Então, esses três indivíduos ali são pessoas que elas são vulneráveis, ou seja, elas não têm nenhuma reação contra alguém. Por exemplo, eu sou um indivíduo novo, eu tenho ali um seu idoso. Pela lei, eu tenho uma força muito maior do que aquele indivíduo e aquele camarada ali ele é vulnerável, né, a minha pessoa. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, o profissional de enfermagem ele está envolvido com isso. Por isso que é importante você saber o seguinte, né? Vou até sair da questão e retorno para o slide, que aí você lendo o slide e me vendo, fica mais fácil para você também armazenar o conhecimento. O profissional de enfermagem ele é comprometido com os princípios éticos, que são esses que a gente está vendo, e os princípios bioéticos, que vai ser justamente os princípios sobre a vida. Então, é uma coisa interessante, ao mesmo tempo a gente tem um pouco de desafio, né? Que quando você é um profissional de saúde, você justamente está à frente dessas situações. Então, ali, a tua atitude, ela é fundamental ali para a saúde desse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Dúvidas? Tá de boa? De boa, né? São uns assuntos assim, né? Meio complicado, mas dá pra gente entender devagarinho. Beleza? Vai aparecer o slide aí. Só aguardar um pouquinho. Conseguiram matar a dúvida? Estão dando para entender? Todo mundo está entendendo direitinho? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu sempre pergunto porque vai que alguém, né, tem algo para dizer. Não, né? Então tá bom. Se quiser, não tem problema não. Vamos lá. Desculpa. Deixa eu continuar aqui. Bom, então, ó, no primeiro capítulo, né, saindo dessa parte, no primeiro capítulo do Código de Ética, a gente fala o seguinte, no artigo 1º dos direitos do profissional. Ele diz que a enfermagem, né, a gente vai exercê-la com liberdade, tudo isso eu vou te explicar, com liberdade, segurança técnica, exercer de forma científica, então esse conhecimento que você está tendo é uma forma científica, ambiental e com autonomia. E outra coisa, tem que ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. Terceira coisa, segundo os princípios e pressupostos legais, então eu vou exercer tudo isso aqui segundo os pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos, ou seja, eu vou exercer isso conforme manda a lei. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que ele fala, exercer a enfermagem com liberdade. Eu sempre faço essa pergunta para a gente porque fica fácil para a gente entender, tá? Então, na cabeça de vocês, por mais óbvio que possa parecer, mas calma que tem uma explicação por trás disso aí. O que para você é exercer a enfermagem com liberdade? O que é isso aí? Pode falar do teu jeito, tá? A gente tá aqui mesmo para aprender. E aí, quem é que se arrisca aí a falar? Ninguém?
Professor, Oi, pode falar. eu acho que é exercer, tipo, com responsabilidade, né? Que a liberdade gera responsabilidade. É a gente fazer o que a gente aprendeu, sabe, com a segurança de que a gente sabe, mas com responsabilidade, preservando a vida da A pessoa. segurança ou segurança? Tem diferença. Não entendi, professor. Você falou com a segurança ou com segurança? Tem diferença. Assegurando a vida da pessoa, Ah, que eu tá. falei. E aí? Quem concorda, quem discorda? Quem não opina também? E aí? Na cabeça de vocês, tirando a Larissa que ela já opinou, mas tirando a Larissa, na cabeça de vocês, o que significa exercer a enfermagem com liberdade? Débora falou que está com você. E aí, mais quem? Ninguém? Poxa vida, quando vocês vão no embalo, todo mundo fica omisso, todo mundo fica calado. Poxa vida. É exercer a sua profissão de forma aberta. Não especifico muito bem, não, né? De forma aberta, como assim? Não entendi. Vamos lá. Olha só. Quando ele fala que a enfermagem ela pode ser exercida com liberdade, significa que em toda entidade pública de serviço de saúde, assim como a particular, eu tenho que ter uma equipe de enfermagem. É isso que é exercer a enfermagem com liberdade. Primeiramente, o que você tem que entender? A enfermagem ela é uma profissão e essa profissão ela é composta por profissionais. Esses profissionais são o enfermeiro é o titular de nível superior que tem diploma ou certidão de conclusão de curso, seja a nível nacional ou nível estrangeiro. O técnico de enfermagem, a mesma coisa. O auxiliar de enfermagem também e a parteira também, tá? A parteira ela também compõe a equipe de enfermagem. Entretanto, como nós trabalhamos em entidade na qual presta atendimento de média e grande complexidade, a gente precisa desses três primeiros profissionais, que são enfermeiro, técnico e auxiliar. Embora o auxiliar de enfermagem a gente quase não está vendo mais, certo? Então, quando ele fala que a enfermagem ela vai agir com liberdade, significa que em toda entidade de saúde eu tenho que ter essa equipe e essa equipe ela vai trabalhar de acordo com as suas atribuições. E a empresa na qual contrata esses profissionais deve justamente assegurar o que? A sua função. Tudo bem? Professor, fala comigo. Aonde está isso que você está falando para mim? Qual é o seu embasamento? Está aqui. Estou me baseando nessa lei aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Vamos aprender? Aqui. Ela vai aparecer agora aqui para gente, ó. É uma lei, tá? Que a gente chama de lei 7.498 de 1986. É uma lei que ela vai regulamentar o exercício da enfermagem. Ou melhor, ela vai regulamentar os profissionais que compõem a enfermagem. Tudo bem? Beleza? Essa lei ela foi de 86. Para a gente ter essa lei, a gente teve várias transformações. E qual é o papel dessa lei? Ela vai justamente falar quem são os profissionais de enfermagem. Ela vai falar que a gente tem que ter esses profissionais para trabalhar nas entidades. E ela fala das atribuições de cada um. Tá? Então isso é extremamente importante você saber. Essa lei ela foi criada pelo seguinte fato, de antigamente, mas bem antigamente, a enfermagem ela era subordinada à medicina. Hoje em dia não tem mais essa subordinação. Ah, mas eu vejo fulano fazer. Escute, você vê um profissional fazer, não é a enfermagem fazer. Então tem uma diferença absurda. Embora a gente veja, infelizmente, mais pessoas querendo ser subordinadas a alguém do que, de fato, executar o que manda a profissão de enfermagem. Né? Eu não sei por que fazem isso, mas deixa quieto. Então o que acontece nisso aqui? Essa lei ela vai falar aqui pra gente, ó. Olha só o que essa lei fala, ó. Que coisa bacana, ó. Vamos lá? Ó. Ela vai falar o seguinte, ó.
dispôs sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Muito bem. No artigo 1º, o que ela fala? É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Por isso que o nosso Código de Ética fala que eu posso exercer com liberdade. O que é exercer com liberdade a profissão? Não é assegurar o paciente. O paciente deixa para lá. Estou falando agora da gente. Puxa agora a sardinha para o teu lado. Deixa o paciente quietinho agora por enquanto. A gente está com muito amor platônico por ele agora. Foca só em você. Deixa ele quietinho. Quando o Código de Ética ele fala que exercer a enfermagem com liberdade, ela está o quê? Ela está em conformidade com a lei de 86, na qual diz que eu posso exercer a minha profissão. Ou seja, eu posso exercer as minhas atribuições, nas quais estão implantadas nesta lei que está apresentando a você, na qual, nos outros artigos, ela vai falar para mim quem é o técnico, quem é o auxiliar, quem é a parteira, e lá em cima ela fala quem é o enfermeiro. E dessa mesma lei, ela fala sobre as atividades de enfermagem. Vamos ver? A primeira, que é o enfermeiro. Ela fala das funções que são privativas, ou seja, apenas o enfermeiro pode fazer dentro dessa equipe, que é a direção do órgão de enfermagem, integrando a estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada, chefia de serviço de unidade de enfermagem. Traduzindo para o português, ela diz que cabe apenas o enfermeiro fiscalizar, chefiar a equipe de enfermagem. E olha só que interessante, abaixo, lá na parte do técnico de enfermagem, ela diz que nós, técnicos de enfermagem, exercemos atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, participando no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da assistência de enfermagem, executar ações de enfermagem, exceto a que é privativa do enfermeiro, e entre outras funções. Então ela vai falar disso aqui. Numa outra lei, que eu vou daqui a pouco mostrar para a gente, ela diz que o técnico de enfermagem ele só poderá executar as ações dele, a partir do momento que ele se encontra sobre fiscalização do enfermeiro. Por quê, professor? Porque, veja, é um enfermeiro que tem a atribuição, de maneira privativa, de o quê? De direcionar o órgão de enfermagem. É um enfermeiro que organiza e vai direcionar os serviços de enfermagem. É ele que vai dar as atribuições. E o técnico de enfermagem ele vai trabalhar justamente o quê? Sendo observado por ele, porque é a função do enfermeiro fazer essa observação. Então, quando você trabalha no hospital, num determinado setor, é obrigado a ter um enfermeiro responsável. Porque a partir do momento... Eu já trabalhei em empresas que não tinha enfermeiro. Já trabalhei em empresas assim, 2. Só que eu não vou falar aqui o nome porque a aula está sendo gravada. Então, o que acontece nisso aqui? Tem empresas, infelizmente, mas é uma péssima organização, onde não contrata enfermeiro, querem contratar o quê? Técnicos de enfermagem. Sabe o que pode acontecer? Infelizmente, você executa uma coisa que a gente chama de exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque dá a entender que como não tem um enfermeiro e é você que se encontra ali, significa que você quer se passar por um enfermeiro querendo fiscalizar o setor. E ali você pode sofrer um processo, infelizmente, por causa disso. Tudo bem? É uma profissão, mas a empresa é que ela me obrigou. Primeiramente, quando você vai naquela empresa, você o quê? Você aceita. Então são coisas ali que acontecem que é interessante a gente saber. Tudo bem, pessoal? Estão dando para mim entender? Você observa que eu pego o código e trago ali para a gente entender, para ficar bem mastigado, para ficar bem amarradinho, para a gente não se confundir. Tá de boa? Estão conseguindo entender direitinho, sim ou não? Botou sim, tipo assim, para de ser chato, botou um 5, várias exclamações, sim, Tawane também falou que sim, beleza, tá? Então essa lei aqui, olha só, a nível de, quando você for fazer uma questão de concurso,
tá fácil de entender. Tô até emocionada. Só foi bobeira. Olha só, tá fácil de entender assim, né? Então, o que que acontece? Essa lei, eu vou até jogar no grupo de vocês. Essa lei você tem que gravar. Agora é sério, essa daqui você tem que gravar. Por quê? Porque é uma lei que cai muito em prova. É uma lei que ela cai muito em prova. Prova de quê? De concurso. Desculpa. Tá? Ela cai muito em prova. Presta bastante atenção. Grava isso. Se você não entender o que eu vou falar agora, você pode falar, tá? Essa lei que está apresentando para vocês no computador ou no teu celular, ela regulamenta o exercício de enfermagem. Essa lei ela fala das atribuições específicas desses profissionais. Tudo bem? Então é uma lei que ela fala das atribuições específicas de cada um. Ok? Diferente dessa lei aqui, ó. Diferentemente dessa lei aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Tá aparecendo? Vê para mim aí. 94.406. Estão vendo direitinho? Ok. Né? O que essa lei ela vai falar? Então repara, em 86 eu tive uma lei que regulamenta o nosso trabalho. E em 87 eu tive um decreto. Olha só, lembra do decreto? Ele vai especificar. Então o que esse decreto ele vai especificar? Né? O que esse decreto ele quer explicar? Além da lei já de 86. Na lei de 87, ela vai falar das nossas atribuições como profissionais que complementam a área da saúde. Então, em 87, eu falo das minhas atribuições como um indivíduo que representa a área da saúde. Então, essa lei, esse decreto, que não é lei, esse decreto 94.487, ele fala das atribuições do profissional de enfermagem como incluinte da área da saúde. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. Eu vou trazer exemplos aqui bobos aqui, mas são exemplos muito bons para a gente aprender. Só levantar aqui ó, o notebook, senão eu vou ficar com a cabeça cortada. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Um enfermeiro, ele pode prescrever medicamento? Sim ou não? Não. Por quê? Por que não pode? Só o médico só que prescreve medicamento, mas ninguém prescreve? E aí? Pode ou não pode? Vamos para outra. Porque não faz parte do que ele estudou. Ele não é um profissional do cuidado. Mas quando você prescreve medicamento, você também não está cuidando do indivíduo? Não tem meio nexo isso aí, não. Não, professor, verdade, mas não. é porque ele vai aplicar o medicamento, escrever. Ah, Não, eu acho que não faz parte na divisão do que tem que fazer, entendeu? Tipo, o médico tem que fazer isso, isso e isso. Já o enfermeiro não faz isso, isso e isso, entendeu? Por isso que não pode prescrever, porque é da parte médica. Não que ele não saiba fazer, entendeu? Vamos lá. Eu acho que é mais ou menos. Não, tô indo bem. Eu faço mesmo essas perguntas mesmo pra gente aprender. E essas perguntas bobas que eu tô fazendo é que caem em concurso. Isso aí que é perigoso. Vamos lá, mais outra. O enfermeiro pode fazer cirurgia? Não pode. Não pode fazer nenhum tipo de cirurgia. Pode. Pode? Qual? Não sei. Então tu não sabe. Então não sabe. Pode? Não? Ué, como assim? Ou pode ou não pode? Vamos lá. Outra. Professor, Oi, pode falar. meu parto foi feito por uma enfermeira. E é uma cirurgia, não é?
Aham, vamos ver, não sei, vamos ver. Vamos lá. Na verdade, o parto ele pode ser feito Eu pela enfermeira acertei. obstétrica, mas o parto humanizado, o parto natural, quando é cesárea, tem que ter a presença de um médico. Vamos lá, vamos para mais outras aí. Vamos lá. Vamos embora. É assim que a gente vai aprender ética hoje. É o quê? A quarta pergunta ou a terceira pergunta agora? Nem me lembro mais. Acho que é a terceira. Vamos ver, a terceira ou a quarta. Vamos lá. Agora vamos puxar a sardinha pro técnico de enfermagem. Vamos puxar a sardinha pra gente aí. Deixa o enfermeiro pra lá, senão vocês vão pensar que eu tô puxando o saco do enfermeiro. Vamos lá. Vamos falar aqui da gente. Vem cá. Vocês podem trabalhar na vigilância sanitária? Nossa, não sei, não faço a mínima. Na De vigilância verdade. epidemiológica. Vocês podem trabalhar em vigilância sanitária, vigilância epidemiológica? Eu acho que pode, não trabalha no posto de saúde? Para não ser de porta em porta, sei lá. Vamos lá. Isso tudo eu vou explicar pra gente, tá? Eu tô perguntando, mas calma que a resposta eu vou dar. Outra. Vamos para mais outra aqui. Vamos embora. Vamos lá. O técnico de enfermagem, olha só, ele pode atender paciente que está grave. Mas Não. atender de que forma? Tipo, Diretamente. cuidando? Sim, diretamente. Sim, Diretamente ele pode atender um camarada que está grave? pode. Pode. Vamos Com a lá. presença de um médico junto, mas Não, pode. deixa o Ele médico tem que pra cuidar. lá. É só o, Não, só o sim, mas técnico. tem que ter uma supervisão, entendeu? Tipo, mas pode, ué. Por que não? Vamos lá então, vamos embora. Outra. O técnico de enfermagem pode auxiliar numa cirurgia? Pode. Pode. Vamos lá. Instrumentador. Ué, Vamos lá. o instrumentador tá auxiliando ali Eu acho passando o que não. instrumento, ué. Tá ajudando. Vamos lá. Tá auxiliando na cirurgia. Pois bem. E a última aqui, para encerrar, né? O técnico de enfermagem, ele pode fazer parto? Não, Não pode. não Em pode. nenhuma situação. Nenhuma situação. Assim, professor, em nenhuma é uma palavra muito forte, né? Boa. Mas, por exemplo, se estiver fora do ambiente, do trabalho, aí tiver alguém ali, sei lá, dentro de um trem parindo, você vai ajudar, óbvio, entendeu? Tu vai estar fazendo um parto ali, Bom, vamos né? lá. Vamos tirar essas dúvidas aí agora aí pra gente aí. Bom, a lei tá aparecendo. A lei não, né? Vocês meio que se trouxe a lei. Esse decreto tá aparecendo para vocês, não tá? Então não tá? Tá aparecendo? Confirma aí pra mim rapidinho. Só pra gente não demorar muito. Qual que é esse de 1986? 86 não. Peraí. Justo Sul. Para mim tá parecendo. 87. Ah, sim, sim, sim. Vamos lá. Então vamos embora aqui. Primeira coisa que a gente vai entender. Deixa eu só beber aqui uma aguinha aqui rapidinho. Peraí. Jogo rápido. Falei tanto que tá até doendo aqui a garganta. Peraí. Jogo rápido aqui. 10 segundinhos. Peraí. A geladeira tá aqui atrás. Peraí. Eita. Vamos lá. Vamos aprender. Olha só. Grava isso. Isso cai muito. Tem muita gente que erra. Olha só. Esse decreto, ele regulamenta aquela lei que a gente viu. Tá? O que essa lei ela fala? Presta atenção. Essa lei aqui, essa aqui em cima que eu estou destacando, ela é diferente dessa de 86. Qual é a diferença? Que essa lei não, esse decreto que a gente chama de 94.406/87, ele fala das atribuições do profissional de enfermagem como um indivíduo que completa a saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então ele vai falar justamente disso. Então observa a sua situação. Eu vou
Eu vou descer aqui a página só para ser objetivo no que eu quero falar. Olha só, no artigo 8 desse decreto, ele fala das atribuições privativas do enfermeiro. Então, presta bastante atenção. Existe uma atribuição que é privativa, tá? E existe atribuições que ele pode participar como integrante da equipe de saúde. Então, esse decreto, observem bem a palavra que está saindo da minha boca. Esse decreto ele fala das atribuições dos profissionais de enfermagem como integrante da equipe de saúde. Então, nós integramos a equipe de saúde. O que significa integrar a equipe de saúde? Significa que nós temos autonomia sobre tal ação. Tudo bem? Não existe, é porque eu vou falar o português bem brasileiro aqui pra gente, tá? Não leva pro pessoal não, por favor. Como a gente é aluno, seja de nível técnico, né? A gente nunca teve uma experiência de enfermagem ou na graduação, a gente traz conosco, né, muito essas teorias de a enfermagem, ela é mandada por médico, pô, enfermagem é isso, enfermagem é aquilo. Eu sei que traz, eu vou abrir o jogo logo com vocês. Infelizmente tem pessoas que falam essas coisas pra gente que até desanima de vez em quando. Mas quando eu não tenho conhecimento, eu falo de uma forma errada. Certo? Rapidinho, Stephanie. E também profissionais que não se qualificam, porque essa é uma coisa muito perigosa. O problema da gente se formar muito novo, não estou falando que é proibido, não. O problema da gente se formar muito novo é o seguinte: se você se formar e só se formar, não vai mudar nada na tua vida. O que você tem que fazer? Se qualificar. Esse é o problema todo. Então, por exemplo, você terminou o curso técnico, você tem que se qualificar. Como assim? Não pode ficar só em curso técnico. Você tem que fazer um pós-técnico, tem que ir em seminário, tem que ir à apresentação, tem que fazer as palestras ali no hospital, é de graça, não está pagando nada. Então você tem que sempre se qualificar, você sempre tem que se aperfeiçoar para quê? Para você sempre estar o quê? Em dia a dia com conhecimento. Porque um profissional que se formou lá atrás e não estuda mais, ele fica muito enferrujado. É onde acontece tudo isso aí que a gente está aprendendo. Então veja, quando a gente tem essas falsas teorias, então a gente chega com um conhecimento já desenvolvido. A gente chega com um preconceito. A palavra preconceito que eu estou utilizando na frase não é de criminalizar alguma coisa. Preconceito é uma ideia já estabelecida previamente, onde você não tem um conhecimento aprofundado sobre aquele conteúdo. Por isso o conhecimento é dividido em duas formas: a priori e posta priori. A priori, eu tenho uma ideia sobre algo, mas a ideia que eu tenho sobre algo não é de fato a ideia concreta, a ideia real. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, o que esse decreto está falando para a gente? Ele está falando, além das atribuições específicas do profissional, ele vai falar das atribuições como integrante da equipe de saúde. O que é uma atribuição integrante? Foi o que a Thaisa falou. Ela falou numa hora, falou direitinho. É o seguinte: embora não é uma atribuição minha, mas eu posso fazer. Por quê? Porque eu complemento essa equipe. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender isso? Tá ficando claro? Direitinho? Então, olha só o que o enfermeiro pode fazer como integrante da equipe de saúde. Olha só, ele pode participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Olha só que legal, ó, quem falou que não podia. Ele pode prescrever medicamentos. Pegadinha de concurso público. O camarada fala que não pode. Errou a questão, perdeu. Porém, tudo que vai falar alguma coisa vai justificar. A justificativa: previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, por exemplo, o enfermeiro que trabalha na unidade básica de saúde, numa clínica da família, ele pode prescrever ali medicamentos, desde que, veja bem, eles venham estar estabelecidos nos programas de saúde pública e aprovado pela instituição. Então, ele pode fazer essa prescrição. A prescrição aqui não é de eu examinar o paciente e elaborar um medicamento a ele, não é isso. Essa prescrição na qual eu vou fazer no paciente, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar resguardada por uma norma ali. Por exemplo, na unidade básica de saúde, quando chega o paciente com a receita daquele médico, eu posso ali pegar aquela receita antiga do paciente e renovar.
Então você repara que eu estou o quê? Que eu estou prescrevendo aquele medicamento a ele. É isso que esse decreto ele fala. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Stephanie queria falar alguma coisa. Fala para mim, Stephanie. Professor, eu tenho uma Pode pergunta. falar. Tipo assim, se um paciente chega na emergência e com algo grave que os técnicos de enfermagem não podem fazer, nem os enfermeiros, só médico, a gente pode fazer? Não. Até porque não tem. Não tem como. Não tem como só o médico fazer. É uma equipe. Tem que estar todos ali envolvidos. Tudo bem? Tranquilo? Não tem como. Obrigatoriamente a equipe ela tem que estar ali. Ah, É porque a entendi. gente vê muito Grey's Anatomy. Mas se tiver na rua, Olha, situação, Formado em Grey's Anatomy. situação diferente. Hospital é hospital, rua é rua. Não posso comparar uma com a outra, porque são situações desiguais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Grey's Anatomy é uma coisa, o bom doutor é uma coisa, até o Lúcifer também é uma coisa que também não tem nada a Dr. ver. House. Dr. House, né, que anda com a muletinha, sabe tudo e dá fora em todo mundo. Vai você fazer isso, vai dar fora em todo mundo. Vamos pegar aquela bengala, vai quebrar na tua cabeça. Então, então o que que acontece? O que a televisão ela vende para mim não é o que acontece com a saúde pública brasileira. Pô, quem dera, né? Já pensou? Que coisa maravilhosa que seria? Então não tem nada a ver, não. Então a gente não pode confundir vida real com ficção. Tá legal? É porque o que que acontece? Eu não tô brigando com você não, tá, Steph? Pelo amor de Deus. É porque o que que acontece? A gente como, né, tá como aluno, né, quer trabalhar logo, vê enfermagem, vê tudo, então a gente vê tudo que passa na televisão, a gente pensa que aquilo ali é verdade, não é. Tá? Aquilo ali é uma realidade, né, diferente da realidade brasileira. O que a gente tem que entender é o que é que a gente faz aqui. Tá legal? Fala que eu te cortei. professor, então, tipo, se tiver na rua, eu também não posso entender ou eu posso correr? Se eu souber, né? Porque também tem E isso. se você não souber, você deixa ele lá? Ah, professor, se eu não souber, eu vou ficar Vai desesperada. embora, né? Não sei. Tem, É, eu vou embora e vou deixar a pessoa isso lá. aí, né? Depois você ora por ele, né? Deus existe por causa disso, né? Pode fazer o impossível, né? É, Deus vai proteger, Deus vai enviar outra É, pessoa. só que o ruim é que o pessoal esquece de Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem, não faz, pratica o pecado. Bom, o que que acontece nisso aqui? Vamos lá, deixa eu falar aqui um negócio com vocês. É, são situações diferentes. Eu vou chegar nessa situação, tá? Mas rapidinho aqui, depois eu vou entrar em detalhes. Mas para resumir isso aqui para você é o seguinte: numa situação tá, caótica, o que que é uma situação caótica? Eu não tenho ali instrumentos, pessoas para intervir naquele cara, como eu sou profissional, eu tenho que fazer a intervenção. De que maneira? Prestando o meu atendimento. Como assim o meu atendimento? Conforme aquilo que você sabe. Então, por exemplo, se dentro da sua limitação você só sabe apenas, quando eu falo você, não estou falando você, Stephanie, não. Você é a pessoa. Então, dentro da sua limitação, você apenas só sabe só pegar um telefone e ali você fazer uma anamnese e exame físico. Você fazer um exame físico superficial no paciente, relatando por socorrista, ali você prestou um atendimento ao indivíduo. Que a gente confunde muito prestar atendimento de pegar ali uma caneta ali, meter na garganta do cara, que, nossa, eu fiz uma traqueostomia. Primeiro lugar, você não fez traqueostomia. Segundo lugar, traqueostomia não é aqui. Aqui se chama incisão do jugular. Você vai perfurar a jugular no cara, você vai matar o cara, tá? Por uma coisa que o camarada nem sabe fazer isso. E em quarto lugar, o nome não se chama traqueostomia, se chama cricoidotomia, tá? Que é a cartilagem cricóide que se encontra anteriormente às cordas vocálicas. Quando você perfura isso, você deixa o camarada mudo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, isso é uma coisa que a gente chama de atendimento básico, tá? Então, isso não é só imputado ao profissional, a todo mundo, né? A gente tem que seguir essas leis. O direito à vida, eu tenho como cidadão, eu tenho que executar esse dever. Eu tenho que zelar pela vida do outro. De que maneira? Respeitando, não tirando a vida de alguém. Se o camarada ele está passando mal ali na rua, né? Eu tenho que o quê? Eu tenho que prestar atendimento àquele indivíduo, porque numa situação caótica só tem eu fui ali omisso, eu fui negligente. Tudo bem? Tranquilo? Então é uma situação completamente diferente. Beleza, Stephanie? Show de bola?
Professor, Fala. uma pergunta em cima dessa Pode falar, não pergunta. tem problema não. Se eu fiz, só que não adiantou, a pessoa morreu. Hum. O que acontece? Nada. Não acontece nada. Você estava ali no local, Uhum. você fez o seu atendimento, não aconteceu nada. A única coisa só que você, ó, pelo que eu entendo, se você fez as coisas, você vai falar para alguém, então você chama ali o socorro. Você concorda comigo ou não? Você Sim. concorda? Então o socorro está vindo, mas naquele momento que a camarada faleceu, você fez ali o atendimento na medida do possível. O seu atendimento você prestou, mas infelizmente aquela pessoa leva ao óbito. Tudo bem? Só rapidinho aqui. Peraí. Desculpa. Tá? Então aquela pessoa leva a óbito por isso. Tudo bem? Porque se fosse assim, dentro do hospital a gente tem todo o avanço tecnológico, né? Na medida do possível. E mesmo assim a pessoa vai a óbito. Né? Mas então, se fosse assim, era também pra gente sofrer alguma coisa. Tá bom? Ah, entendi, Tá professor. legal? Então a gente tem que tirar um pouco esse conceito que o camarada tá na rua, então tem que ir ali, tem que pegar uma faca, tem que abrir o peito dele, não tem nada a ver não. Deixa pro bom doutor, deixa pra ele, deixa pro Grey's Anatomy, que se você brigar com o diretor, ele mata você, tá? Não sei se vocês sabiam disso, aquele bonitão vai morrer, tá? Já dei spoiler. Deixa quieto pra lá. Bom, continuando aqui a situação. Então, ó, essa lei, ela fala sobre a prescrição do medicamento, tá? Descendo mais um pouco, olha só que legal, ó. Ela fala que o enfermeiro ele pode participar na prevenção e controle de doenças transmissíveis e até mesmo em programas de vigilância epidemiológica. O enfermeiro ele pode prestar atendimento à gestante, à parturiente, à puérpera e ao recém-nascido, tá? Isso ele pode fazer. Eu estou falando isso como integrante da área da saúde. Ele pode também fazer acompanhamento da evolução do trabalho de parto. Isso ele pode fazer. E também é o seguinte, ó, em situações de emergência, ele pode fazer o parto. Só que esse parto é um parto sem distócia. O que é parto sem distócia? Parto sem distócia é um parto na qual não tem uma alteração. Tudo bem? Então, parto onde não tem alterações, esse indivíduo ele pode fazer. Agora, com distócia, ali é o enfermeiro obstetra. Tudo bem? Tranquilo? Toma cuidado com essa questão de pegadinha. Fala Professor, comigo. mas se for cesárea, ele não pode, né? Aí, no caso, é o obstetra. Tudo bem? Tranquilo? Entendi. Tá legal? Aí, no caso, tem que ser o enfermeiro obstetra. Agora, numa situação onde não tem a distócia, aí pode ser o enfermeiro que a gente chama de enfermeiro generalista. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Ô, professor, então o enfermeiro que não tem a pós em obstetrícia pode participar do parto, sim, sendo que, no caso, sem a distócia. Se tiver a distócia, tem que ser o enfermeiro obstétrico. Distócia é o seguinte, distócia são as alterações que acontecem durante o trabalho de parto. Então, por exemplo, existe uma situação que é o seguinte, a mulher, né, não tem um canal vaginal, então o bebê ele tem que estar com a passagem encefálica, ele tem que ter a apresentação encefálica. O que é apresentação encefálica? Ele tem que estar com a calota craniana dele, né, voltada ali para o olhar do médico, né, do médico e também ali do enfermeiro obstetra, certo? Tem que estar ali com aquela apresentação. Então, no momento, quando a apresentação ela não acontece, né, apresenta ali o ombro daquele bebê, aquele parto tem que fazer uma intervenção. E muitas das vezes, dependendo da situação, é cancelado o parto normal e faz ali como se fala? Que eu esqueci agora o nome. Cesárea. Cesárea, obrigado. Faz ali a cesárea do bebê. Por quê? Porque como ele não tem aqui, porque se ele se apresentar de lado no canal vaginal, o ombro dele, tá, fica preso. E aí se eu puxar a cabeça dele, o que eu vou fazer? Eu estiro o nervo. Não, deslocar. Quem dera se fosse deslocar depois só colocar no lugar. O que acontece é o seguinte, eu tenho um nervo que ele passa justamente aqui no pescoço ao ombro. A gente chama de complexo braquial.
Complexo braquial, o nervo que justamente está fazendo a inervação desse local aqui onde eu estou passando minha mão. Então, se eu estiro a cabeça dele, eu lesiono aquele nervo e aquela criança ela tem para a movimentação permanentemente dessa musculatura, tá? Sim, são complicações que acontecem durante o trabalho de parto. Então, nessa situação, eu tenho que ter um enfermeiro especializado. Agora, fora essa situação, ali eu posso fazer. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Qualquer enfermeiro, então. Não precisa Não, ser. qualquer tipo de Já pode. enfermeiro. Até porque eu sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem. Então, o que acontece? Durante a nossa formação, a gente tem a área de. A área não, a disciplina. A parte de A gente obstetrícia. tem essa parte. A gente estuda o quê? A gente estuda 6 meses esse troço. Então, esse troço. Ó. Então, a gente estuda 6 meses. Eu não curto muito, não. A gente Entendi. estuda Para mim 6 era meses, obrigatório ter, entendeu? né? Não. Mas para trabalhar em maternidade precisa. Sim, para trabalhar em maternidade, eles pedem, né? Eles pedem ali um enfermeiro obstetra, mas, né, vão pedir essa especificação até para dar mais segurança ao cliente, mas pela lei, em situações onde não tem uma distorce, que é uma situação dessa que eu acabei de explicar, o enfermeiro generalista, o que é o enfermeiro generalista? Sem especialização, ele pode atuar sem problema nenhum, em situações previstas por esse decreto. Tá legal? Tranquilo? Entendi. Agora, ó, Show. olha só que coisa interessante, ó. Tudo, gente, depende da situação na qual eu me encontro. Vamos supor que eu esteja na rua, eu, Tobias. Estou indo para casa, peguei um ônibus e aí eu dei um azar, tem uma moça ali entrando em trabalho de parto. Poxa vida, faltando 1 hora para chegar em casa. E aí, aquela moça ela entra em trabalho de parto, ninguém sabe fazer o tratamento. Eu sou enfermeiro. Eu posso realizar o parto daquela mulher? Dentro dessa situação? Posso. Posso fazer o parto dentro Deve. dessa situação. Por quê? Porque ali ela me ampara. Por que ela vai me amparar? Porque numa situação caótica, e como eu vou preservar a vida dela, eu tenho que fazer essa intervenção. Tudo bem? Tranquilo? Então, a lei, ela não é uma coisa que a gente decora, a gente vai interpretar. Então, a lei, ela interpreta justamente nessas situações. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Tô conseguindo entender? Com o técnico nós podemos, dentro dessa situação também você pode. Em situações assim, nessa situação caótica, porque vai entender o seguinte, você está preservando o que é a vida daquela mulher. Se aquela mulher está justamente entrando em trabalho de parto ali, você como profissional, você vai atender, né, conforme ali os seus princípios básicos. Até porque, né, vejamos a cena, a mulher entrando em trabalho de parto, ela está dentro de um metrô. Você vai falar o quê? Espera um pouquinho, sobe no ônibus, vamos pegar aqui um Uber e você vai terminar ali de fazer sua contração, né? Até chegar isso, o bracinho da criança já vai estar ali pendurado ali para lá de fora. Então, o que acontece? A gente pode fazer essa intervenção. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tô conseguindo entender? Acho que quem fez a pergunta também foi a Sim. Larissa, né? Você também, a Larissa também, ela fez ela perguntou aqui digitando. Beleza, Larissa? Show de bola. Alguém mandou aqui uma mensagem. Peraí. Eu não sei quem é. Bom, quer responder, eu respondo. Tá legal. Bom, então são situações aqui como essa aqui. Vamos ver mais outra aqui, tá? Ó, por isso que eu falei, ó. Obstétrico em situação de emergência e execução do parto sem distorce. Então, ó, numa situação de emergência, ele pode fazer esse parto. Ou no caso ali do atendimento pré-hospitalar, né? Vamos mais outra aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Não estou visualizando. Só um momento. Como integrante, prescrição, participação, prevenção de medicamento, participação, causado. Participação de diferentes níveis, tecnologia. Bom, vamos lá. Vamos falar agora aqui do técnico de enfermagem. Deixar aqui específico aqui pra gente aqui, ó. Exerce as atividades auxiliares de nível médio,
atribuídos à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro. O que é assistir ao enfermeiro? Você vai fazer as suas ações tendo ali o enfermeiro responsável. Então, você vai fazer o planejamento, uma programação no cuidado da enfermagem com o paciente, sendo observado pelo enfermeiro. Isso aqui que é interessante, ó. Prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. A gente só vai fazer eu estou falando isso no momento intra-hospitalar. Tudo bem, pessoal? Isso é uma situação intra-hospitalar, dentro do hospital, tá? Então, dentro do hospital, você vai prestar atendimento ao paciente grave, porém, você vai prestar o quê? Sendo observado pelo enfermeiro. O que é ser observado pelo enfermeiro? Não é você prestar ali, eu vou ficar com o braço cruzado, não é isso. Mas você vai ser orientado por mim. Porque isso cai muito em prova. Porque quem é responsável pela enfermagem em prestar diretamente cuidado ao paciente grave é quem? É o enfermeiro. Então, quando o paciente ele chega, o enfermeiro daquele setor, ele avalia aquela situação, eu chamo os técnicos de enfermagem e eu vou delegando as atribuições ao técnico. Fulano, pega isso, fulano faz isso, só funciona aqui, tal, chama ali o médico, eu estou delegando. Mas, primariamente, quem tem que fazer essa avaliação é o enfermeiro do setor. Ficou claro isso? Professor, você pode repetir? É que deu uma cortada para mim, não sei se foi minha internet. Aonde que cortou? Fala para mim. Da parte do paciente grave, é o enfermeiro que tem que assistir, é Vamos isso? lá. Não. Atender, no caso? Isso. O que acontece? Esse decreto está falando o seguinte, que o técnico de enfermagem, ele pode, eu estou falando de uma situação intra-hospitalar, dentro do hospital, tá? Situação extra-hospitalar, ou seja, na rua, é uma outra coisa, que eu vou falar daqui a pouco. Então, foca só nesse aqui primeiro. Numa situação intra-hospitalar, quem tem que fazer a primeira análise ao paciente grave é um enfermeiro. Então, o enfermeiro que ele é obrigado a fazer essa primeira análise. Então, eu sou responsável, por exemplo, da unidade da sala de traumatologia. Se é um paciente grave, é uma alta complexidade. Não desmerecendo ninguém, mas a minha avaliação ela tem que ser uma avaliação mais complexa sobre aquele indivíduo. Então, eu avalio ali a cena e aí o que eu vou fazer? Eu chamo meus técnicos de enfermagem. No momento que eu chamo os técnicos de enfermagem, o que eu vou fazer? A palavra chamar não significa que você encontra afastado de mim, não é isso. Mas eu peço o seu auxílio, tudo bem? Mesmo você estando ali ao meu lado. Então eu chamo vocês, né? E ali eu vou delegando. O que é delegar? Passar. Eu passo as atribuições para vocês, eu falo, fulano, pega isso, faz aquilo, para a gente fazer uma intervenção. Mas, primariamente, quem faz essa avaliação ao paciente grave é o enfermeiro. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender agora? Tudo bem. Entendi. Obrigada. Entendeu? O restante da turma, deu para entender essa parte? Só nesse exemplo aqui, esquece rua. Rua eu vou falar depois. Tá pegando de boa? Beleza, tranquilo. Sim. Tá? Agora, numa situação, é isso que a gente tem que entender, tá? Tudo é adaptado. A lei não é uma coisa concretizada, né? Ela vai se adaptar. Agora, numa situação de emergência, extra-hospitalar, só tem eu ali, eu atendo aquele indivíduo conforme baseado nos meus conhecimentos. Tudo bem? Tranquilo? Eu não vou inventar coisa. Se eu sei que dá para fazer só A, só vou fazer A. Não vou fazer AB. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque aí você está levando ainda mais em risco a vida do paciente. Então não pode. Você só faz aquilo que você aguenta fazer. Tudo bem? Tranquilo? Agora vem cá, uma outra questão também, que isso envolve a ética. Qual é o único momento que eu, profissional de enfermagem, eu posso negar assistência ao paciente? Qual é o momento que eu posso negar assistência ao paciente? Quando eu não sei fazer, professor? Não. Quando eu não sei realizar o procedimento? Não, isso não. Não tem nada a ver, não. Em que momento eu não posso, em que momento eu não faço ali a atividade? Eu vou negar a atividade. No momento que o local não me traz segurança. Então vamos supor o seguinte: houve uma batida, aquele carro ele entra em chamas. Tem um indivíduo ali. Naquele momento, não tem como eu entrar dentro do fogo e pegar aquele cara. Por quê? Porque eu vou expor minha vida em risco. Então esse é o único momento que eu posso negar.
Então, o profissional de enfermagem ele pode negar assistência em que momento? No momento que a sua integridade ela se coloca em risco. Porque é só você pensar. Se eu sou um indivíduo que vai resgatar aquela pessoa, imagine então se eu colocar minha vida em risco. Quer dizer, vai ficar o paciente, quer dizer, vai ficar a vítima e o camarada que vai resgatar ele em perigo, né? Então, é uma situação que a gente pode negar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá dando para compreender? Fala comigo aí. Ok. Beleza. Tá tranquilo. Show de bola. Para encerrar aqui, né, descendo aqui as outras atribuições, né, do técnico como integrante, ó, a gente vai ter prevenção e controle das doenças transmissíveis. Então você participa também nesse controle de doença transmissível e também você pode participar em programas de vigilância epidemiológica. Você participa na prevenção e controle de infecção hospitalar, tá? Você também participa na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante assistência de saúde. Então envolve lá o que a menina perguntou para mim no início. O camarada se acidentou. O que eu tenho que fazer? Você tem que relatar o ocorrido e você tem que dar assistência a ele. Como assim? O paciente caiu? Caiu. Você vai mentir? Não pode. Tem que falar. E aí, ele caiu, o que você vai fazer? Vai ficar olhando? Não. Vou dar assistência para ele. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é previsto também aqui pela lei. Tá legal? Beleza, pessoal? E aqui, deixa eu ver. Aqui eu tenho também aqui o auxiliar de enfermagem, né? Esse auxiliar ele vai preparar o paciente para exames, consultas, né? Ele vai aqui observar e descrever sinais e sintomas. Ele vai aqui fazer os tratamentos, né, prescritos, né, ou de rotina pela enfermagem, administrar medicamentos por via oral parietal, né, fazer curativos, os procedimentos mais básicos, né, onde não tem tanta complexidade assim, né, de fácil execução, o auxiliar de enfermagem ele pode fazer sem problema algum. Tá legal? A Tawane ela me fez uma pergunta. Professor, ainda tem curso de auxiliar ou não precisa de curso? Muito bem. De maneira rápida e objetiva aqui para a gente entender. A pergunta foi boa. O curso de auxiliar de enfermagem ele não existe mais. Tá? O que acontece atualmente é o seguinte. Os auxiliares de enfermagem, infelizmente, é uma profissão que ela está, como se diz, ela está, com o passar do tempo, sumindo. Tá? E isso aconteceu porque foi uma briga do Ministério da Educação. Então, o curso de auxiliar de enfermagem era um curso que o camarada dele só ter o ensino fundamental, ou seja, até a antiga 8ª série. Eu fazia esse curso, só que esse curso ele era um curso de qualificação profissional, né? E não era um curso profissionalizante, que tem uma diferença, né? Então, o que acontece? O MEC observou que aquilo ali não era uma profissão. Só que o que aconteceu? Tinha profissionais já formados. Isso foi em 2003, tá? Não, 2003 não, 2004. E o que aconteceu? O Ministério da Educação deu um prazo para os profissionais que já estavam formados fazer a transição para técnico de enfermagem. Só que aí o COFEM foi, né? Ele brigou, né? Ele não aceitou. E aconteceu foi o seguinte. Aconteceu que o curso, no final dessa história toda, o curso ele foi abolido, tá? O curso ele foi abolido, mas os profissionais que já se encontravam formados, eles não precisavam mais fazer a transição para técnico de enfermagem, ou seja, os profissionais ainda se mantêm, porém o curso não existe mais. Mas o que você tem que entender é o seguinte, como isso já tem quase 16 anos, à medida que os anos se passam, esses profissionais, eles já se encontram já profissionais ali, não desmerecendo ninguém, mas são profissionais ali que já se encontram com uma faixa etária um pouco avançada, e ali a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma reformulação, ou seja, com o passar dos anos, esse profissional, né, ele não vai existir, né? Agora, logicamente que os profissionais que já são concursados, eles trabalham,
eles mantêm ali naquela profissão sem problema algum. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver. Letícia, tranquilo? Letícia não, perdão, Tayane. Tranquilo, Tayane? Beleza. Bom, então, pessoal, era isso. Só não vou falar muito, senão a aula vai ficar um pouco extensa pra gente. Mas, a princípio aqui, coisa pra caramba, né, que a gente fala. A princípio aqui, vocês conseguiram entender o que eu tava querendo dizer ou não? Deu pra pegar? Alguém ficou com alguma dúvida? Larissa, Thaísa, Letícia, Tayene, Deu Não, para Juana. entender professor. sim, Deu para entender professor. sim, professor, de boa. Deu? Beleza. Oi? Minha falou alguma coisa, não falou. Ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Fala, Tayane. Fala comigo. Tayane, ela quer falar um negócio. Co- Vamos lá. O que a Tayane está perguntando aqui? Pera aí. Deixa eu abrir a caixa aqui de diálogo. Professor, qual era o trabalho que era para ser entregue até sexta-feira? Vim lá no grupo. Questionário? Não sei. Ah, tá. Nem isso não. Lá na plataforma tem uns exercícios de SUS. Aí vocês têm até sexta-feira para fazer, tá? Porque depois disso eu vou ocultar. Até sexta-feira agora. Professor, Oi. são aqueles mesmos ou são novos? Não, são os mesmos. A princípio são os mesmos. Tá legal? Então, Entendi, até professor. sexta-feira eu vou colocar outro. Eu não vou colocar muito, não, senão vai entupir você de exercício. Então, para não confundir a cabeça de ninguém, eu deixei assim do jeito que tá. Então, até sexta-feira agora, depois de amanhã, quem não fez, quem já fez já garantiu o ponto. Mas quem não fez, tem até sexta-feira agora para fazer. Não dá mole, hein? Ah, mas já acabou o prazo. Não dá mole. Eu tô 2 semanas já falando nisso. Então, pô, se fosse para acontecer alguma coisa, já era para ter me comunicado. Então, tem até sexta-feira para fazer os exercícios de SUS. Não dá mole. Quem não fez, vai lá fazer. Se você não está conseguindo, fala comigo, eu resolvo o teu problema. Mas se você não se comunicar, aí vai ficar difícil para você. Então, não fica calado. Deu ruim? Fala comigo. Então, esse exercício de SUS que está na plataforma é até sexta-feira, ok? Os exercícios que se encontram no grupo são os exercícios de ética, certo? Vocês vão me entregar as respostas na segunda-feira, tudo bem? Beleza? E esses exercícios vocês vão fazer conforme foi baseada a aula de hoje. Tranquilo? Show de bola? Então, na segunda-feira, vocês mandam para mim as respostas para gente não, para eu mandar o gabarito para vocês verem ali qual que você errou, qual que você acertou. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tranquilo? Larissa, de buenas? Sim, professor, tudo bem. Show de bola. Stephanie, tranquilo? Pô, professor, você só chama o nome da Larissa e da Stephanie, chama o meu. Você não responde. Vamos lá. Tawane. Tawane não. Tayane, perdão. Não tem U. De boa? Beleza, show de bola. De boa. Beleza. Ruama, tá tranquilo, Ruama? Ruama, tadinha. De boa, professor. Tu, Tadinha de mim, tô aqui quietinha tu hoje. participou do negócio, eu fui dar um fora em você, deixei você de escanteio, é mole? Caramba. Tá vendo? Tô igual Flamengo e Vasco. Então, olha só. A Ruama, tu tem filho, né, Ruama? Tenho, tenho, sim. Filho ou filha? Ah, Filho. tá. Então, tu tinha falado pra gente que o teu parto foi feito pelo enfermeiro, não foi? Sim, a princípio sim, mas aí deu uma complicação, ela que estava me orientando. Aí deu uma complicação, aí teve que chamar o obstetra, mas foi normal também. Sim, perfeito. Justamente aí, implementando, né, o que a gente estava falando. Nas situações, o enfermeiro ele Sim, pode ali participar sem problema nenhum. Só rapidinho aqui, não instigando mais.
Mas tem uma lá em Bangu, né? Lá em Bangu, é em Bangu, né? Depende de onde você mora. Tem bem uma casa de parto, não é um hospital maternidade não. Tinha uma, eu não sei se ainda existe. Na época eu fiz até estágio lá, tem mais de 10 anos. Não, 10 não. Tem quantos anos? Tô 28. Já tem 7 anos isso já. Era a casa de parto Davi Crispiano, um negócio assim. Ainda existe isso? Quem é de Bangu? Ainda existe essa casa de parto? Professor, se ela ainda existe hoje em dia, eu não sei não, mas há 7 anos atrás, quando meu filho nasceu, queriam me mandar pra lá. Eu fiquei com medo, não fui não. Pô, cara, aquilo ali é maravilhoso. Eu fiz estágio ali. É trabalho de parto humanizado. Excelente. Eu fiquei com medo. Não, vai ficar com medo de quê? Mas até porque o dele deu uma complicação, eu acho que não ia dar muito certo não. Ainda bem que eu fiquei com medo.